Dizem por aí que existem 3 tipos de pessoas no mundo: ovelhas, lobos e cães pastores. Quer saber a qual desses 3 grupos você pertence? Fica até o fim do palpite. Quem sabe esse dilema moral possa ser esclarecido. Muito bem-vindos ao Palpiteiro. Hoje é dia de um palpite um pouco diferente, de um livro de não ficção. Essa é a história do American Sniper, ou Sniper Americano, um livro redigido pelo falecido militar Chris Kyle, e conta a história, conta a sua própria história de autoproclamado mais letal atirador de precisão da história dos Estados Unidos, da história das guerras americanas, com um número assustador de mortes na sua conta. E rapidamente fica aqui o meu aviso: como o palpiteiro preza pela boa leitura em casa, em família, e livros com valores que se adequem àqueles que o leitor preza, é preciso dizer, antes de mais nada, esse é um livro que enaltece a guerra, enaltece os Estados Unidos, e a qualquer um que não se sinta confortável em assimilar esses valores, fiquem à vontade para criticar, comentar ou mesmo falar: palpiteiro, foi palha, não gostei. Dito isso, vamos ao livro então. Esse é um relato real, baseado em fatos reais, da vida do Chris Kyle na Guerra do Iraque e nos combates que ele vivenciou no período de 1999 a 2009. Época em que ele combateu em nome da causa norte-americana nos Estados Unidos. A história do Sniper Americano, como todos devem saber, foi transformada em filme em 2015 pelo Clint Eastwood e estrelado pelo galã Bradley Cooper, que guarda uma certa semelhança física com a personagem que ele interpreta, Chris Kyle. Muito embora o livro traga uma leitura muito rápida, muito fluida, o livro é realmente muito bem escrito, é uma leitura que prende o leitor desde a primeira página, o filme faz um trabalho um pouco mais competente ao mostrar logo de cara como foi a origem, como foi a motivação que levou o Sniper Americano a se tornar o Sniper Americano. Sabe a fábula lá do comecinho do vídeo? Ovelhas, lobos e cães pastores? Esse é um conto sobre moralidade. Acredita-se que o mundo é dividido em 3 tipos de pessoas: ovelhas, que são as pessoas inocentes, bondosas; lobos, que são as pessoas violentas, maldosas; e cães pastores, que são as pessoas violentas, porém bondosas. O cão pastor é aquele disposto a defender a ovelha contra o lobo. O cão pastor é aquele disposto a usar a violência para proteger aqueles que não sabem usar a violência. É aquele que sabe usar a sua força de forma controlada e não covarde. Lembram do vídeo lá do Caninos Brancos? Há umas 10 semanas, talvez, em que o palpiteiro mencionava aqui que o lobo, na cultura norte-americana, não necessariamente é um animal associado à honra ou a valores positivos? Pois é, aqui nessa fábula ele é um maldoso. E o cão pastor, o cão de guarda, aquele que usa violência de forma controlada para proteger os inocentes, é a representação do bem. Isso na visão do American Sniper. Ele se vê como um cão pastor, e o filme, em uma cena muito rápida e até um pouco simples, simplória, mostra como que o pai do Chris Kyle inculcou nele esses valores, como que ele se viu já muito jovem imbuído dessa missão de ser o protetor, primeiro do seu irmão mais novo e depois da sua nação, dos seus valores cristãos. There are 3 types of people in this world: sheep, wolves, and sheepdogs. Now, some people prefer to believe that evil doesn't exist in the world, and that if ever darkened their doorstep, they wouldn't know how to protect themselves. Those are the sheep. And then you got predators. They use violence to prey on the weak. They're the wolves. And then there are those who've been blessed with the gift of aggression and the overpowering need to protect the flock. These men are the rare breed who live to confront the wolf. They are the sheepdog. Now, we're not raising any sheep in this family. I will whoop your ass if you turn into a wolf. Wayne. But we protect our own. If someone tries to fight you, or tries to bully your little brother, you have my permission to finish it. The guy was picking on Jeff.
Is that true? Yes, sir. Yes, he was. Did you finish it? Voltamos ao livro então, e esse é um livro que, apesar de trazer informações técnicas, está longe de ser um livro puramente técnico. A história do Chris Kyle, embora ele diga que não quer romanceá-la, é sim muito romanceada. A maneira como ele enaltece o seu treinamento como Navy SEAL, uma das tropas de elite da Marinha Americana, realmente mostram que ele queria causar um impacto, queria arregimentar pessoas em torno da causa norte-americana, da causa da guerra contra o terrorismo, aqui descrito por ele como o mal. E o Chris Kyle usa várias vezes essa palavra, evil, mal, que ele diz que é aquilo que o motivou a combater, que é o que motivou a matar pessoas na guerra. O livro narra toda a vida do Chris Kyle, desde o seu nascimento até a sua morte, que é mencionada muito rapidamente pela sua esposa. Entre esse período de 40 anos, que foi a idade com que ele faleceu, muita coisa aconteceu. Chris Kyle nasceu no Texas e foi moldado por valores conservadores, valores cristãos, valores pró-armamentista, e aqui eu faço a minha ressalva pessoal do palpiteiro. Eu, pessoalmente, nunca me considerei um grande armamentista, e é por isso que faço questão de observar. Estou aqui falando sobre um livro que defende armas. E fica esse aviso aos pais, mais uma vez. Esse é um livro que enaltece o porte de armas, enaltece o uso da arma para defender a sua propriedade. Uma ideia que, é óbvio, encontra resistência em qualquer setor da sociedade. Encontra amparo e também resistência. Voltamos então à infância e adolescência do Chris Kyle, um cowboy de coração, um cowboy em espírito, como ele costuma dizer, que se alistou nas Forças Armadas Americanas, já mais velho. Durante o livro, logo depois da sua grande batalha, a Batalha de Fallujah, ele diz que se via como um velho em Fallujah, e apesar da carinha nova, relativamente conservada dele, ele já se via como um senhor de 30 anos combatendo ao lado de jovens de 20 anos. Lembra um dos elogios que eu fiz ao Portões de Fogo, um livro sobre guerra também, que fala sobre os efeitos da guerra no corpo humano? Pois é, aqui o Chris Kyle vai um pouco além. Ele trata, sim, do estresse pós-traumático, não só no livro, como também no filme. Tem cenas pesadíssimas, cenas realmente perturbadoras sobre o estrago que a guerra, que o combate são capazes de causar no coração e na cabeça de qualquer um. E ele admite isso no livro, mesmo se considerando um guerreiro com uma frieza necessária para combater. Ele diz que gritava com as pessoas quando voltava para os Estados Unidos, precisava ficar recluso, desacelerando, como é comum no meio das operações especiais, ser dito, e sofreu sim problemas para se adaptar, ficou sensível a barulhos muito altos, depois de ter vivido, ao longo dos 10 anos, combatendo na Guerra do Iraque. Fica aqui um destaque para a ternura com que ele fala dos seus irmãos de batalha, dos seus irmãos Navy SEALs, muitos mortos ao final da Guerra do Iraque, que ele trata com extremo pesar. Fala também da sua relação com o irmão, também militar combatente, que ele trata como seu melhor amigo desde a infância, e também da sua esposa. E aqui fica meu elogio à sensibilidade do autor. Apesar de se dizer um cara casca grossa, endurecido pela guerra, ele reconhece os esforços da esposa, pelo menos por escrito. Ele diz que Taya Kyle viveu a guerra junto com ele. O livro, de forma muito feliz, é pontuado por relatos da própria Taya Kyle entre os parágrafos da guerra. É como se ele narrasse a guerra de lá e ela narrasse a guerra daqui, falando como foi difícil tratar dos seus filhos, sobre o pai ausente, sobre a sua gravidez que aconteceu durante um dos períodos mais violentos do Chris Kyle no Iraque. I'm ready. I'm ready to come home. Como eu falei, esse é um livro interessante a qualquer membro de grupo de operações especiais ou interessado na carreira militar. Até porque o relato honesto traz um certo aviso. Cuidado, a guerra, mesmo sendo enaltecida, mesmo sendo tratada como algo necessário, faz estragos à cabeça e o coração de qualquer um. E, por falar em estragos, fica aqui
a observação sobre a morte do Chris Kyle, falecido em 2013, de forma muito trágica. O que aconteceu? Chris Kyle voltou da guerra do Iraque com suas perturbações, com seus medos, com as suas assombrações, seus fantasmas, mas percebeu que ele ainda estava bem. A família dele estava intacta e o corpo dele ainda funcionava, diferente de vários dos seus irmãos combatentes. A partir daí, ele criou uma fundação para ajudar veteranos de guerra e se oferecia para fazer atividades com esses caras. Levava para atirar, trocava ideia, batia papo, esse tipo de coisa visando aliviar a tensão. E no filme isso é mostrado numa cena, uma grande sensibilidade em que ele diz: somos irmãos, cuidamos uns dos outros. E foi um desses caras o responsável pela morte do Chris Kyle. Em respeito à família, a editora e a produtora do filme não costumam mencionar o nome desse ex-militar. Mas, durante uma sessão de tiro com o cara que ele se dispunha a ajudar, o ex-militar entrou em surto psicótico, tomou posse da sua própria arma e matou o American Sniper. Ele foi capturado poucos dias depois, foi preso e condenado e acabou dando um desfecho muito trágico e triste a história do Chris Kyle, morto por uma das pessoas que ele tentava ajudar depois do período difícil que foi a guerra. Em respeito a ele, em respeito à família, tanto do militar que passou por essa situação, o assassino, quanto de sua vítima, do Chris Kyle, seu nome não costuma ser divulgado. Aos interessados na história, podem procurar pelo Google, que pouca coisa escapa aos olhos da internet hoje. Bom, essa foi a minha resenha, esse foi o meu palpite sobre American Sniper. Espero muito que gostem, espero muito que esse relato dramático sobre a guerra traga mais informações a todos aqueles motivados em seguir carreira militar, seguir carreiras policiais, ou aqueles interessados em compreender o dilema moral que permeia a guerra. É válido matar o seu oponente para se defender? Essa é uma questão complexa que um vídeo de 9 ou 10 minutos de um mero palpiteiro não pode resolver. Apresento aos leitores, então, essa questão. E, por favor, fiquem à vontade, comentem aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram. A participação de todos é muito bem-vinda, seja para esculachar o palpiteiro, seja para dizer: tá aí, essa questão é complexa e esse livro vale a pena, é uma boa leitura. Bom, acho que é isso. Fiquem com Deus então e até o próximo palpite.